Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite e parabenizar a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Urbana. Está aqui o Eduardo Bittar, representando a Educação e Direitos Humanos, parabenizá-lo. Rogério Sotilho Porto, acho que tiveram aqui na parte da manhã, né? E também cumprimentar o inspetor Figueiredo, em nome de todos vocês, e agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante para a sociedade, enfim, para a gente construir uma sociedade diferente, uma sociedade mais humana. Primeiro dizer que, para mim, falar de direitos humanos, diferente do que muitos aprenderam e tentam construir, é falar dos direitos fundamentais da vida, né? Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando em garantir os direitos que nós conquistamos, por exemplo, na Constituição de 88. Então, nós estamos falando ao direito à moradia digna, nós estamos falando ao direito à educação de qualidade, ao direito a uma saúde de qualidade para todos, ao direito ao esporte, ao lazer, enfim. Falar de direitos humanos, nós estamos falando do direito das pessoas poderem viver dignamente, viverem felizes. E, infelizmente, no nosso país, a gente vai levar ainda muitos anos para que esses direitos sejam iguais, né? É muito importante a gente estar fazendo essa atividade no Céu São Rafael, porque aqui é muito emblemático no sentido da gente olhar ainda quantas violações aos direitos humanos são cometidas no dia a dia dessa comunidade e o quanto ainda nós temos que avançar no sentido de garantir mais igualdade na nossa sociedade. Porque, fundamentalmente, senhores e senhoras, os conflitos que vocês enfrentam no dia a dia da corporação, no cotidiano da cidade, eles não surgem do nada. Eles partem, muitas vezes, de uma realidade social sofrida, de ausência de direitos dignos das pessoas, que acabam provocando toda uma situação onde as pessoas acabam entrando em desespero ou mesmo numa situação de violência. Quando a gente vê um jovem que perde, inclusive, a noção de humanidade e pode até matar uma outra pessoa, esse jovem teve na sua história, que eu não estou aqui para protegê-lo, não é isso, mas esse jovem teve uma história de vida muito difícil, aonde desde criança a linguagem que ele teve de educação e de relação com seus pais na escola foi violenta. Ele foi, sistematicamente, sofreu violências e sofreu de uma escola que não o acolhe, que não o escuta. Não preciso também enfatizar com os senhores, porque boa parte dos senhores tem seus filhos nas escolas públicas aqui de São Paulo, enfim, sabem da realidade, da dificuldade que a gente vive hoje no sistema educacional público e nas políticas públicas. Bom, eu vim falar de juventude, que é um tema que eu venho acumulando, aprendendo. Eu fui presidente do Conselho Nacional de Juventude, participei de muitos movimentos jovens do país, desde os grêmios estudantis, depois na universidade. Então, venho de uma longa trajetória de participação de jovens e de reivindicação pelos seus direitos. E venho falar um pouco de como é que o Estado deve olhar para esses direitos e como a gente gostaria de estabelecer um diálogo saudável. Inclusive, já temos alguns diálogos em algumas situações. No caso da Praça Roosevelt, teve um caso emblemático lá que envolveu skatistas. Todos vocês acho que acompanharam um pouco o caso, mas tem outras situações que a gente já tem se envolvido, dialogado, mas falado um pouco como o Estado tratou os jovens e como a gente pensa que a coordenação de juventude do governo Haddad vai trabalhar nessa direção. Primeiro, que a juventude ela foi, ao longo da história, vista de duas maneiras pelo Estado brasileiro. A primeira delas considerava que o jovem é um vir a ser, portanto, ele só se tornaria alguma coisa quando virasse adulto. Essa visão de que o jovem não tem nada, é uma tábua rasa, e que precisa ser formado, é a visão de que fez com que as políticas fossem só voltadas para o âmbito da educação e para o âmbito da formação para o trabalho, né? Então, fazer políticas para jovens é botar ele numa escola e formar ele para o trabalho, para que ele seja um bom trabalhador quando adulto, um bom cidadão. Mas muitas vezes é mais o bom trabalhador, porque cidadão nunca se formou muito, né, nos seus direitos políticos, sociais, sempre era para ele ser um bom apertador de parafuso e servir ao sistema de acumulação de dinheiro, para que ele pudesse não questionar no seu trabalho, para que ele não pudesse ser um trabalhador bonzinho, vamos dizer assim, bem adaptado às regras do mercado. De um outro lado, uma outra chave de políticas que se fez muito para a juventude foi entender que o jovem é um problema social. Esse discurso ele é corriqueiro nas nossas bocas, né? E aí eu estou me colocando como parte também da sociedade e também como parte da reprodutora desses valores que são construídos. O que eu quero dizer com isso?
Ser jovem é um momento de risco, é um momento onde se expressam comportamentos de risco, é um momento onde se usa droga irresponsavelmente, onde se transa irresponsavelmente, onde se faz uma série de bobagens na sociedade. É como se fosse um momento de portar uma rebeldia meio que quase inata, de querer questionar as regras vigentes, e então, portanto, do ponto de vista do Estado, deve-se desenvolver políticas de controle e repressão a esse momento perigoso da vida. Isso eu estou falando para os senhores, eu sou psicólogo de formação e aprendi também na universidade muitas das teorias que sustentam esse discurso social que eu estou aqui falando para vocês. Não só na psicologia, no campo da sociologia também tem muitos estudos. Então se chama como a crise normal da adolescência, se vê a adolescência como um processo de adoecimento, enfim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas prefeituras, muitos governos, ao desenvolver políticas para jovens, pensavam duas chaves de política para responder a esse problema. Uma delas é fazer quadra de esporte, porque, afinal, a gente tem que cansar o jovem, né? Então, põe o jovem lá para jogar futebol, para ver se ele cansa e vai dormir, não enche o saco, não incomoda a comunidade. Eu vou falar de forma mais coloquial, se vocês me permitam, até pela linguagem que eu tenho que lidar no dia a dia do meu trabalho. Vamos fazer quadra lá para a molecada se cansar e tal, porque, afinal, um ditado popular que organiza muito essa política, vocês vão entender facilmente, é que cabeça vazia, todo mundo sabe, e é um pouco a chave justamente que a gente trabalha com os jovens. De outro lado, quando não era quadra de esportes, e é importante dizer que quadra de esporte é uma política que exclui muito as mulheres, porque geralmente na comunidade, quem joga bola são os homens, e vai chegar uma mulher perto da quadra, para vocês verem. Então, quem tem direito à ocupação do espaço público, direito ao lazer, é o jovem masculino, porque a mulher, afinal, tem que cuidar de casa, tem que lavar a roupa, tem que cuidar dos irmãos, tem que ficar no ambiente interno privado, né? Não é verdade? Olha lá, muita gente concorda, mas não quer falar. Mas é um discurso social construído, obviamente que eu não estou concordando com isso, eu estou falando uma construção social, e as mulheres, portanto, não têm nenhuma atividade dentro dessa chave dessas políticas. E a mais comum é reforçar o papel repressor do Estado, quando se pensar política para a juventude, é pensar policiamento na rua, e, portanto, a gente tem que reprimir os jovens. E aí, obviamente, que esse recorte da repressão, ele tem um recorte de classe social e de raça, cor. Isso é muito importante dizer. Portanto, se você for olhar o jovem dos Jardins ou de Pinheiros, se tiver junto numa esquina, eles não estão porque eles têm direito a clube pago pelos pais, mas se tiverem numa esquina reunidos, certamente a polícia passa ali e fala, tá tudo bem, porque aqui no bairro é tranquilo, etc. Mas se tiver aqui no Jardim São Rafael, certamente será alvo de uma abordagem policial, não das mais agradáveis, porque eles são elementos considerados suspeitos. E não pensem que eu estou falando da questão da cor da pele, é uma bobagem, porque já tem dados, estatísticas, números confirmados que o jovem negro, ele é alvo, sim, mais efetivo das forças de segurança pública, principalmente das polícias, no sentido da abordagem, no sentido do tal elemento suspeito, né? Isso se reflete, inclusive, nas mortes cometidas, nos homicídios do que se chamava de intervenção legal e que se alterou agora com o último secretário de Segurança Pública, por vias de mudar essa realidade das mortes entre polícia e comunidade. Não estou aqui defendendo os jovens, né? Eu sei que tem problemas, mas estou dizendo que, efetivamente, quando a gente olha os casos de homicídios, a gente vai olhar na sociedade equilibrado brancos e negros, mas quando a gente olha mortos cometidos pela polícia, são 70% negros. Essa realidade é uma realidade brasileira, né? Nós temos o Brasil com a 5ª economia do mundo, o Brasil está se desenvolvendo, todo mundo percebe que as periferias estão melhores, né? Tem um crescimento econômico importante, melhoria do trabalho, etc., mas nós ainda carregamos um dado muito triste, que é ser o 5º país onde mais morrem-se jovens por homicídio no mundo, né? E esses jovens no Brasil, geralmente, ou majoritariamente, são negros e pobres. 70% dos mortos de homicídios são negros e moradores de periferias urbanas,
e esse é um dado fundamental que eu gostaria de trazer para os senhores como uma reflexão, porque cabe a nós, numa prefeitura que se preocupa com os direitos humanos, com o direito das pessoas, dos direitos dos negros, das mulheres, sempre ter um recorte de afirmação de públicos que precisam ser tão protegidos quanto outros. Nós não fazemos distinção de cor ou distinção de gênero para a nossa atuação. Poderia falar de outros casos, mas estou trabalhando esses dois. Aqui vocês vão ter o diálogo com pessoas LGBTs, idosos, etc., mas me cabe a falar um pouco mais da situação da juventude. Portanto, uma das coisas que nós estamos organizando por parte da coordenadoria é uma política que se chamará Juventude Viva, e que nós temos muita, mas muita atenção de que nós não faremos essa política sem o apoio da corporação, sem a parceria com vocês, sem o trabalho no cotidiano dos territórios. Nós apostamos muito nesta guarda municipal como uma guarda que é protetora, promotora, enfim, promovedora de diálogos, né, na comunidade, de mediações de conflito, no sentido de ser um agente estratégico nos territórios, de nos ajudar a promover direitos sociais e não repressão, né? O que significa direitos sociais? Trabalhar melhor a situação da educação, fazer com que, de fato, a gente tenha políticas de acesso ao lazer, ao esporte, à cultura, fazer com que os jovens das comunidades tenham outros canais de diálogo que não só com o crime organizado, né? A gente sabe que isso é uma realidade latente, e não é à toa que surgiu os pancadões de rua, né? Que é uma realidade que vocês certamente estão convivendo, e eu não poderia deixar de falar sobre isso. Porque os pancadões, hoje, nós temos mapeados, dados da Polícia Militar, cerca de 600 bailes acontecendo aos finais de semana na cidade, que organizam cerca de 500 mil de jovens. Não é pouca coisa, nós temos 3 milhões de jovens na cidade de São Paulo. É hoje um estilo cultural, musical difundido nas periferias, e só chegou nessa situação pela ausência de promoção de cultura, lazer e esporte dos jovens nas periferias, que não têm acesso aos equipamentos, e muitas vezes, quando os equipamentos existem, não tem atividade que garante que a comunidade se aproprie dos equipamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os senhores devem enfrentar no dia a dia, senhores e as senhoras, a maior quantidade de praças e parques que não são apropriadas pela comunidade, pelo contrário, já foram dominadas por outros tipos de atividades que não o encontro da comunidade, que não o diálogo entre as gerações, né? Isso deve ser corriqueiro no trabalho de vocês. As praças e parques foram abandonadas e foram ocupadas por outros tipos de atividades que não a de lazer e esporte, né? E certamente para nós, uma política estratégica de direitos humanos é reocupar os espaços públicos da cidade e fazer com que eles sejam dos cidadãos. Mais do que proteger do vandalismo, é fazer com que a população se aproprie como seu este equipamento, né? É uma agenda muito mais de promoção do que de intervenção. Ao invés de estar depois falando para o jovem não quebrar, é fazer com que ele sinta-se parte daquele equipamento como dele, gerar um sentimento de corresponsabilização do cidadão com os equipamentos e o patrimônio público. Certamente isso deve ser uma das funções mais importantes dessa corporação, no sentido de promover esse diálogo com a comunidade. Estou dizendo tudo isso porque o Juventude Viva vai ser uma das estratégias, me coloco à disposição para depois conversar melhor sobre ele com vocês, que tipos de estratégia nós estamos pensando. Nós vamos ter que ter um diálogo forte com o governo do Estado, porque precisamos ter a Polícia Militar como parceira também dessa agenda. Acho que já tem uma disposição de mudar essa orientação também dentro da polícia, um esforço que tem sido feito, a gente quer dialogar muito com isso, e, portanto, afirmar muito bem essa agenda no território. Quero falar também que essa agenda de juventude, fundamentalmente, não é uma agenda apenas de discussão, de cultura, de lazer, mas o que nós estamos querendo dizer? E eu acho que isso é muito importante. Este governo veio com 2 objetivos muito claros que eu queria defender aqui: quebrar as barreiras da periferia e do centro e as barreiras que separam pobres e ricos da cidade. Essa é uma orientação que todos os servidores que trabalham nesse governo devem segui-la, né? É uma orientação clara do prefeito Haddad e nós temos buscado construir ela. Isso significa para nós da coordenação de juventude pensar como tem se dado de fato a vida da juventude de periferia da cidade. É uma vida que não se vivencia a juventude. Por que eu estou dizendo isso? Não é dado ao jovem de periferia o direito de viver a juventude. Vocês sabem, porque eu estou falando com grande parte da corporação, que aqui não tem ninguém muito rico. Ninguém é morador lá dos Jardins.
Todo mundo aqui tem uma vida de trabalhador, de trabalhadora, as mulheres também, os homens, enfim, vocês têm filhos e vocês sabem da importância do que eu vou falar. A juventude de classe média tem o direito a uma educação de qualidade paga pelos seus pais na escola privada. Eles têm não só essa escola particular boa, que eles podem pagar, certamente os senhores têm muita dificuldade de garantir isso aos filhos. Eles têm clube, onde o filho vai lá, esporte, lazer, não sei o quê, pode ficar lá na academia, fica o dia inteiro no clube, convivendo com os amigos, em segurança, né? Muito bem. Eles têm também, podem pagar uma aula de piano, ou de violão, ou de não sei o quê. Podem pagar um inglês para o filho. E o seu filho viaja aos finais de semana, ou também nas férias, para conhecer a Europa, os Estados Unidos, etc. Não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Agora, o que é garantido para o filho do trabalhador, ou mesmo o jovem trabalhador? Ele fica numa situação de não viver a juventude. Por que eu estou dizendo isso? Porque, fundamentalmente, viver a juventude, a experiência de ser jovem, é a experiência de ter direito ao tempo livre, é a experiência de ter o direito de poder usufruir de equipamentos e acesso à cultura, de poder praticar esporte, de poder, usufruir desse momento para ser um momento de formação e preparação para uma vida que vai ser em sociedade, que vai ser para o trabalho, dedicada a tudo isso. Quando o jovem de periferia ele é obrigado a trabalhar com 16 anos, e eu quero lidar com muito cuidado com esse tema, porque esse tema socialmente ele foi reconhecido com o seguinte: o jovem tem que trabalhar logo. Agora, quero convencer os senhores, não convencer, mas pelo menos colocar ao meu lado da argumentação, posso não convencê-los, mas uma conversa saudável entre nós. Quanto antes o jovem trabalha, quanto antes o jovem entra no mercado de trabalho, as estatísticas demonstram que, primeiro, ele tem uma tendência de ter mais dificuldade de permanecer na escola, porque nós estamos falando de um trabalho em São Paulo, o cara do São Rafael não trabalha no São Rafael, nem em Sapopemba. Ele atravessa a cidade até o centro da cidade, ele demora 2 horas para chegar ao centro para poder trabalhar. Ganha R$700, R$600, volta mais 2 horas. Então, 8 horas de jornada de trabalho mais 4 deu 12. Para ele voltar para estudar, ele não tem mais disposição. Certo? Estamos falando de um jovem que interrompe o seu ciclo educacional. E estamos falando de um jovem que, ao interromper o seu ciclo educacional, depois, quando vai procurar melhorar a sua inserção no trabalho, tem muita dificuldade. Porque hoje, para ser gari na cidade de São Paulo, vocês sabem, precisa de ensino médio. Então, nós precisamos garantir que a juventude tenha cada vez mais condições de ampliar o seu tempo de escolaridade. Todos os pais fazem um esforço para isso, porque sabem que, ao fim e ao cabo, quanto mais estudo o filho tiver, melhor vai ser a sua inserção no mundo do trabalho e melhor a sua condição de sair de um círculo de pobreza que é imposto para a grande maioria dos jovens. Porque, vamos falar a grande verdade, esse discurso que com esforço, se você se esforçar, filho, você vai ser rico, esse é um discurso bastante mentiroso na sociedade, me desculpem, é o que eu acredito, porque a grande maioria dos pobres continuarão pobres com alguma melhoria de vida, porque o país tem melhorado. Mas não é virar... Neymar, gente, é 1 em milhões. Esse discurso que se vende para os jovens, de que seja jogador de futebol que você vai ficar milionário, é uma grande mentira. Quantos jovens não se dedicam a clubes de várzea, aí se matam de trabalhar, vivendo em condições precárias e não chegam a isso. Então tem uma venda de uma mentira de sonhos que não é tão real e que nós precisamos desconstruir para fazer com que os nossos jovens não projetem uma expectativa de consumo que a sociedade tenta vender e que depois eles não vão conseguir atingir. Porque se não trabalharmos com os jovens sobre isso, se os shopping centers forem os únicos espaços de socialização da juventude, se o funk, e aí a minha crítica ao funk, for o único estilo musical ouvido para o jovem, o único caminho da juventude periférica é ir para o crime organizado, porque não tem outra saída para o cara ganhar dinheiro fácil, rápido, e vestir Nike, choque, e sair de nave, como se fala nas letras e tal, porque, obviamente, que a vida é dura, de muito trabalho e de muita dificuldade de conquista. E nós precisamos convencer a juventude de que é essa realidade que nós estamos vivendo para poder, inclusive, disputar os valores dos jovens, no sentido de que eles não achem que
eu vou ter tudo na vida e o grande barato é andar de nave e pegar a loira da Playboy. Desculpe aqui a expressão, porque muitas vezes é o que se vende como estilo de vida de sucesso para grande parte dos jovens. Então, nós temos falado muito de uma agenda de discutir esses valores, de disputar esses valores com os jovens, de pensar uma agenda pública, ou seja, espaços públicos não mercantilizados, portanto, não mediados pelo shopping, pelo estímulo ao consumo exacerbado, onde esse jovem vai poder viver a juventude. Se de um lado o homem é obrigado a trabalhar com 16 anos, quando é muito da periferia, para ajudar na renda de casa, a mulher fica no espaço doméstico, tendo que cuidar dos seus irmãos, tendo que cuidar da casa, né, no trabalho doméstico e trabalho reprodutivo, não remunerado. Essa menina, não é à toa que ela engravida. Quando discutem que a gravidez é indesejada, é uma grande mentira, porque a gravidez na adolescência é muito desejada pelas mulheres jovens das periferias, porque para elas é um status de poder sair da situação de irmã que cuida para ser a mulher que vai ser a mãe. Estou falando de desejo, senhores e senhoras, desejo. Esse é o desejo das jovens. Por exemplo, a agenda, e eu estou brincando aqui, estou trazendo temas polêmicos, que é para justamente trazer a reflexão. O que é a agenda da pichação na cidade? Que também é um outro grande problema. Eu, esteticamente, acho horroroso. Mas, efetivamente, o jovem que vai pichar a cidade, ele está buscando um lugar na cidade. Um lugar que não lhe é dado. Porque os territórios de periferia não permitem nenhum espaço de poder, de participação, de vivência do jovem. A escola é autoritária, acha que o jovem é uma tábua rasa, não conversa com ele. Dificílimo você ver escola que estimula grêmio estudantil. Nenhum professor quer aluno falando, criticando. O bairro não tem área de lazer, de cultura, quando tem, está depredado, etc., etc., ele não pode ficar. Muitas vezes a abordagem é a polícia que chega, é a única presença do Estado para ele, é ele tomar um tapa, ou ser xingar de vagabundo, não sei o que, não sei o que, não sei. Esse jovem, a reação dele é tomar a cidade, porque ele fica aprisionado no seu território, não tem acesso à mobilidade. Vocês sabem disso, vocês devem ter dificuldade. Para o menino hoje circular, se ele não trabalha, ele não consegue pagar o passe dos 3,30 para ir para voltar. Por acaso tem baladas para eles nas periferias? Não tem clube onde ele possa ir com segurança, pagar barato. Então esse jovem ele fica completamente confinado num território, sem direito nenhum, sem ninguém que conversa com ele, sem acesso a nenhuma política. O jeito dele é dizer, eu vou tomar a cidade do meu jeito e eu vou radicalizar no diálogo com a cidade. Muitas vezes isso é uma forma de querer aparecer, no bom sentido, entendem o que eu estou querendo dizer? Não estou aqui defendendo, vejam, eu só estou tentando entender o simbólico, entender o desejo desse menino que sai construindo uma agenda perigosa na cidade. Eu fico desacreditado quando eu vejo prédios no alto, faz umas pichações que só se o cara tivesse alguém segurando ele de cabeça para baixo no andar de 20, porque eles picham nos lugares impossíveis. Eles querem ganhar reconhecimento da cidade e querem marcar o seu nome na cidade, e é uma disputa para ver quem tem poder entre eles. Estou aqui decodificando algumas coisas para a gente poder fazer essas leituras e brincar. Eu acho que já deve estar acabando o meu tempo. Já acabou? Tá bom, eu vou acabar dizendo o seguinte. Primeiro, agradecer vocês, dizer que eu acho muito importante a gente olhar para esses jovens com cuidado devido, podem ser filhos de cada um e cada uma. Dizer que não é só olhar os direitos dos jovens, nós não estamos só para isso, nós estamos também para fazer com que o jovem dialogue com as outras gerações. É isso que a gente está fazendo na Praça Roosevelt, por exemplo, entendendo o direito dos mais velhos, das crianças, enfim. É só no diálogo do espaço público e na mediação dos interesses da sociedade que nós vamos construir uma agenda de uma sociedade diferente. Não é só o direito do jovem que eu estou vindo dialogar, é óbvio que eu, dentro da prefeitura, vou defender os direitos da juventude, como sempre defendi, com coração, com vontade, porque é o tema que eu tenho muito desejo de defender. Mas quero dizer para vocês que construindo uma cidade onde o espaço público seja ocupado, onde a gente tem as pessoas vivendo na cidade, que a gente vai construir segurança, que a gente vai construir cidadania, e eu tenho certeza que os senhores e as senhoras são agentes estratégicos no desenvolvimento de uma cidade mais humana, democrática e fundamentalmente justa, onde todos possam viver felizes. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Mas nós vamos falar um pouco da atuação da Guarda Civil nas casas de mediação de conflitos. Por que casas de mediação de conflitos? É algo novo na Guarda Civil? Não, mediação de conflitos não é algo novo. A primeira vez que a Guarda Civil falou em mediação de conflitos, ela falou no ano de 2006, quando já estava fazendo mediação de conflitos nos parques municipais. E a Casa de Mediação de Conflitos, hoje, dentro da Guarda Civil, ela foi instituída justamente para trabalhar na prevenção primária, para não transcender a violência para o crime. Ou seja, nós estamos trabalhando justamente na raiz do problema, porque a Guarda hoje, ela é o promotor da cultura de paz dentro da sociedade, sendo que o restaurador das relações humanas, para a construção justamente de uma cultura que venha modificar todo esse cenário que acontece hoje em dia, que por pouco as pessoas acabam tirando a vida dos outros, ou seja, pela intolerância. Alguns casos, os quais nós poderíamos mediar, terminam em crime justamente por quê? Porque a falta do conhecimento das pessoas. Tivemos um caso muito recente onde uma pessoa, na intolerância de uma reclamação de um barulho, foi lá e, infelizmente, retirou a vida de um casal. Coisas que poderiam ser evitadas, porque nós trabalhamos justamente nessa parte da mediação. E a mediação, quando ela foi formalizada dentro da nossa instituição, ela vem embasada em 3 portarias, a portaria 405, a 437 e a 453. A primeira portaria, a 405, ela cria a rede de mediação, juntamente com a Secretaria da Educação, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos. Seguido da portaria 437, que ela cria justamente o quê? O nosso comitê, o qual vai gerir a mediação. E depois a 453, que aprova o POP 025. Esse POP é o que fala todas as atuações das nossas casas de mediação. Então, hoje, a GCM já está com 570 mediações, ou seja, são 570 crimes que não chegaram, que poderiam virar crimes, tá? E não foram para o âmbito judiciário. E desta maneira, eu vou pedir para os nossos colegas também contarem alguns depoimentos que acontecem nas nossas casas de mediação. Passar para o Rademacher, que ele vai falar um pouco a respeito da casa de mediação onde ele atua, aqui na nossa região. Por gentileza, Rademacher. Boa tarde, senhores, senhoras, companheiros de trabalho. É com muita satisfação que a gente se encontra aqui hoje. Bom, a Casa de Mediação de Guaianazes é uma casa típica das outras unidades, em detrimento de ficar num complexo habitacional. E os nossos casos lá são casos até diferentes de algumas unidades. Nós estamos lidando lá desde um caso de fazer um boletim de ocorrência eletrônico até uma briga de cachorro nos apartamentos, que é o que nós mais temos na nossa unidade lá. E a gente tem conseguido, de uma certa forma, ter um êxito de quase que 100% nos nossos casos. Acho que desses 100%, acho que uns 2 casos apenas foram a conhecimento do judiciário, que nós tivemos que levá-los a conhecimento do mesmo. E assim, nós temos lá um grande número de usuários de drogas, na nossa região lá de Guaianazes, onde eu trabalho, e a equipe de mediação tem conseguido direcionar os trabalhos através da rede, que nós conseguimos montar uma rede na região de Guaianazes lá, os parceiros, né, na qual nós chamamos de rede. E um dos casos que nós pegamos aí foi assim, um dos que mais emocionou, que a equipe pegou, é que um usuário de droga foi procurar a casa de mediação. Só que, assim, para nossa frustração no primeiro momento, ele foi lá procurar a casa, e o pai dele não queria ir até lá, que disse que o pai não queria ajudá-lo, e nós conseguimos que o pai fosse até lá.
E a nossa frustração foi que o mesmo fugiu, o menino sumiu. O pai foi, mas o menino sumiu. E daí em diante nós falamos, e agora? E agora o que vamos fazer e tal? E a equipe se propôs a, vamos solucionar o problema. Vamos encontrar o menino. E até daí eu tenho que agradecer ao chefe da unidade e tal. Conseguimos encontrar o menino na Praça da Sé. Conseguimos pegá-lo, trazê-lo até a unidade. E ele se propôs, eu quero fazer o tratamento e tal. E conseguimos interná-lo. E assim, o que nos deixou felizes é que ele continua fazendo o tratamento. Esse é um dos casos dos que aparecem lá, né? Porque os casos são sigilosos. E é um dos que a gente pode citar. E o pai também, aí fomos até a casa dele, do munícipe, que veio procurar a casa, e notamos que a família também precisava também de tratamento. E tivemos o cuidado de encaminhar também o pai e a mãe para um tratamento psicológico. E esse é um dos inúmeros casos que aparecem lá. Mas a gente tem conseguido, dentro da medida do possível, porque os nossos meios às vezes são difíceis, né, tá solucionando os problemas. Então, assim, isso aí é só um panorama pequeno da Inspetoria de Guaianazes, da Unidade do Trabalho. Mas, assim, quem quiser conhecer mais as casas de mediações, eu peço, assim, até apoio dos graduados, porque, pelo menos na unidade onde eu trabalho, eu posso até citar o nome do CD Nogueira, o CD Honorato, que são os graduados que estão ali conosco, ali, quando você pede o apoio, porque, às vezes, nós não temos os meios. E, ó, CD, eu conto com o senhor, eu tenho que levar um documento lá, e eles se propõem a estar nos ajudando. E eu conto com vocês, graduados, inspetores, chefes de unidade, para que nos ajudem também nesse trabalho. É um trabalho árduo, mas, assim, nós temos conseguido, dentro da medida do possível, estar elevando o nome da nossa corporação. E eu quero agradecer aqui a presença de vocês aqui e conto com vocês no apoio à Casa de Mediação. Boa tarde aos senhores. Boa tarde a todos, inspetores graduados. Eu sou a CD Sara do Campo Limpo. Como o nosso colega mediador disse, nós trabalhamos com a mediação de conflitos na inspetoria e nós atendemos diversos casos, entre perturbação da vizinhança, condomínios, e o nosso foco, principalmente, é escolar. Um dos casos que nós atendemos foi o caso de bullying numa escola particular, onde uma garota por volta de 14 anos sofria bullying pelos amigos, porque, segundo ela estava interessada num rapaz, mas esse rapaz não tinha interesse por ela e começou ao fato de cortar o cabelo dela, passar mensagens no e-mail. A vida dela ficou um inferno. E quando eles ficaram sabendo da mediação, nos procuraram para saber de que forma a gente poderia estar atendendo. Então, estava eu, uma outra mediadora, que hoje ela não está mais na guarda, que é a Vaz, fomos até lá. Era em torno de 8 estudantes, classe média, e fomos conversar o que acontecia. Como são menores, né, como nós todos sabemos, temos que ter o representante dos pais e a escola. Tivemos algumas reuniões com os familiares, onde a gente conseguiu sanar, que era só um mal-entendido entre os grupos. E essa estudante achou por bem, que ela estava no terceiro ano fundamental, ensino médio, ela resolveu partir para uma outra escola. E essa escola ficou muito grata conosco, inclusive a gente deu muitas palestras, né? E depois disso houve um outro caso também muito interessante, que eram 2 gangues, tinham 2 meninas, e elas eram muito amigas, mas também, por causa de namorado, começou as brigas, até o ponto de ameaças. E era uma escola municipal, que é a Ademar de Barros, da região, fomos lá também. Aí, como toda mediação não é um dia só, né, a gente faz vários encontros, até para a gente detectar os problemas que estão acontecendo, houve-se uma parte e a outra, e no final a gente ajuntou essas 2 partes, e hoje elas são grandes amigas, porque a Casa de Mediação, acredito, de todas, a gente faz um acompanhamento, ou seja, resolveu ali? Não. Resolveu, a gente vai estar procurando, vai estar se informando se realmente foi mediado mesmo, porque daquela mediação dos familiares ocorrem outras. A região do Campo Limpo é uma região de um nível, vamos dizer assim, baixo, né? As pessoas são muito trabalhadoras, batalhadoras, mas os filhos ficam
estudando e outras fazendo outros tipos de coisas. Então, assim, acabamos fazendo serviço social, que não é somente a mediação, há feito, como o nosso amigo falou, o encaminhamento, porque muitos têm no fio da meada, a gente sempre descobre que tem problema de drogas, o pai está preso, violência doméstica. Então, é um pouco complicado para a gente estar fazendo isso. Mas, como eu sempre falo isso, o guarda civil ele é um mediador nato. Ele nasceu já mediador. Através do trabalho dele, em conflitos, tanto na rua ou até pessoal, ele é o mediador. Nós temos essa sensibilidade e, por isso, que a gente tem que apostar nisso. Outra coisa, mudando só um pouco o foco, eu quero agradecer a minha inspetoria, as minhas chefias, tanto com a inspetora Fátima, o inspetor Valério, o inspetor Valdenir, que nos apoiam muito. Nós temos, além de ser mediadores, nós temos nossos conselheiros, porque, muitas vezes, nós precisamos de apoio, ou seja, encaminhar convites, e eles sempre estão prestativos e nos ouçam. E nós temos autonomia também, porque o importante, que eu estou me alongando muito, é formar a rede. Com a rede, a gente consegue trabalhar bem, porque a gente podemos encaminhar essas pessoas para um tratamento psicológico, se caso for, e assim por diante. Eu vou estar passando agora para a inspetora Fátima, senão eu vou ficar aqui, que eu não paro mais de falar, né? Senão eu vou longe. Boa tarde, eu sou a inspetora Sá, Inspetoria Regional de Campo Limpo. Quando a gente iniciou o trabalho de mediação com o inspetor, que a gente foi fazer o curso no centro de formação, há 8 anos eu já trabalhava com mediação, na área de Boi-Mirim, com violência doméstica, que acabou se tornando um projeto muito grande de pessoas em situação de risco. Então, para mim, entrar como mediadora, entrar na mediação, formar mediadores, para mim foi muito prático. Foi muito fácil a gente conseguir isso. Mas onde é o nosso carro forte? É as escolas. E as escolas que a gente tem o maior problema em mediação de conflito. É briga de professor, é briga de alunos. Eu acho que a escola, para nós, guarda civil, agora, nesse primeiro momento, teria que estar entrando com mediação. Nós fizemos 2 projetos por Campo Limpo e já encaminhamos ao comandante. E buscamos esse projeto no Rio de Janeiro, e que deu certo, que é a mediação dentro da sala de aula, a mediação com os alunos. Infelizmente, ainda, dentro das escolas, a farda ainda é uma barreira. Já propomos também ao comandante que a gente não é mudar a nossa característica de guarda, né? Não é tirar a nossa identidade. Eu sou guarda civil, sou com muita honra, né? Isso eu acho que a gente não tem que mudar. Mas a gente poderia estar usando essa camiseta polo azul para ser os mediadores. Esse foi um outro projeto que a gente acabou mandando também. O inspetor Corradinho, que está à frente agora da mediação, tem nos ajudado muito, 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 porque a gente acaba mandando os projetos para ele e chega muito mais rápido ao comandante e a gente tem essa autonomia. Um outro projeto que a gente tem e que eu acho que é o carro forte também, são nas bases comunitárias. Os guardas da base comunitária serem capacitados para que eles possam filtrar o que é mediação e o que não é. Porque dentro da base móvel fica difícil fazer a mediação. Mas ele pode estar nos encaminhando para que a gente faça a mediação, né? Outro também que a gente acabamos sendo convidada do trabalho de violência doméstica foi a Delegacia da Mulher, a 6ª DDM, foi um projeto também que a gente já mandou para o comandante, onde ela quer que nós, guardas, atuamos com ela na mediação de conflito dentro dos DPs. E eu acho que esse é o caminho, né? Se a gente ter uma delegacia que a gente possa colocar um guarda nosso, já é meio caminho andado. E o Fagundes Varela. O Fagundes Varela nos solicitou
para que a gente, uma escola, para que a gente faça mediação, escola e comunidade. E aí a gente ficou pensando, por onde eu vou começar? Escola e comunidade é muito difícil, né? E a gente acabou buscando isso aonde? Nas associações de bairro. Eles têm todo esse controle. O Conseg tem esse controle. E a gente acabou trabalhando, iniciamos no Fagundes Varela e tem dado certo. O inspetor Guilherme nos pediu para a gente encurtar, né? Falar pouco, porque só tem 20 minutos, não é isso? Nós vamos iniciar um fórum pela área sul. Só que o início desse fórum ele vai começar com um seminário de mediação de conflito. E aí a gente vai montar esse fórum de discussão e mediação de conflito. A Sara já disse, né? E o meu guarda lá também ele já disse, que a mediação ela não é só a mediação. Ela é o social. Ela é o policiamento comunitário. Eu vejo o policiamento comunitário na mediação de conflito. Porque você acaba mediando o conflito e encaminhando família, filhos, sogros, como já aconteceu com mediação. Só Campo Limpo tem 311 mediações concluídas e 8 em andamento. Então, eu acho que a gente tem que apostar muito, muito, muito na mediação de conflito. Boa tarde. E, para finalizar, quando alguém fala se o guarda pode ou não ser mediador, a mediação é extrajudicial. Ela não requer uma figura jurídica para resolver o conflito. Só requer uma pessoa que seja conhecedor um pouco da mediação. Um líder comunitário, uma pessoa da sociedade, amigos do bairro, um presidente de um Conseg, pode fazer mediação, porque ele não está indo contra nenhum tipo de legislação. E a Guarda Civil, por atuar na segurança urbana, ela enfatiza a segurança humana, que é o que nós priorizamos dentro da nossa instituição. Obrigado a todos pela atenção e uma boa tarde.